Pessoal, professor Bruno Riso, para mais uma aula do Bizu de História. Hoje, Idade Média, um tema muito corriqueiro na prova da SpaceX, né? Lembrando que a prova da SpaceX está chegando aí, né? Agora no mês de setembro. Então, Idade Média, senhores, vamos falar aqui da Alta Idade Média e da Baixa Idade Média, as principais características bem rápidas, tá? Alta Idade Média é o período do apogeu, do auge da Idade Média. Vai do século V até o século X depois de Cristo. E aí, a característica que nós começamos, letra A, formação dos feudos, né? Ou seja, lotes de terras muito grandes que eram cuidados pelo senhor feudal, o dono de toda a produção, né, agrícola dentro daquele território. Tudo pertencia ao senhor feudal. A estrutura da produção é rural, portanto, a economia feudal era baseada na agricultura, ok? E é um sistema que vigora especificamente no continente europeu. O poder era fragmentado, ou seja, cada feudo um senhor feudal, cada feudo um líder diferente. Portanto, não existia unidade, não existia essa ideia de país, como nós temos hoje, por exemplo. C. A sociedade era estamental. O que isso significa? Significa que é uma sociedade que não havia mobilidade, ou seja, o cara nasceu pobre, ele morreria pobre. Nasceu rico, ele morreria rico. Não havia essa oportunidade. E essa sociedade estamental era dividida no primeiro estado, representado pelo clero, ou seja, a Igreja Católica, nobreza, os donos das terras, da produção, segundo estado, e o terceiro estado, os servos, as pessoas que trabalhavam na produção agrícola ou para um nobre ou para a própria igreja. Portanto, as pessoas até confundem achando que o servo é uma espécie de escravo. Na verdade, não funciona assim. O servo ele não poderia ser vendido, ao contrário dos escravos. Então, essa é a diferença bem básica. Uma outra questão também é que o escravo não recebia pagamento e o servo recebia parte da produção. Letra D. O fortalecimento da Igreja Católica. Tanto no ponto de vista material, porque a Igreja Católica é a senhora feudal mais poderosa, porque tem mais terras na Europa, quanto do ponto de vista cultural. A educação era regida pela Igreja Católica, né? O que nós chamamos de doutrina teocêntrica. Tudo era baseado nas leis de Deus, né? Havia o famoso misticismo que a gente falou no vídeo passado. Como eu disse, a Alta Idade Média é o período do apogeu. E a gente tem agora a Baixa Idade Média, que é o processo de fragmentação desse sistema político, né? Processo de esfacelamento do feudalismo, que é a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XV. Vocês observam que demora bastante para essa estrutura acabar, mas ela acaba lá no século XV. Fatores. Letra A. As mudanças na forma de produzir a agricultura. Então, a gente tem aqui formas mais dinâmicas, por exemplo. Podemos citar a produção trienal, a rotação de produção, a rotação de culturas, no sistema de 2 por 1. 2 campos produzem e um campo fica em pousio, fica em descanso. Isso aumentou a produção, consequentemente aumentou também a oferta de alimentos. Letra B. As cruzadas religiosas. Movimento religioso, comercial, que vai ser importantíssimo para ligar o Ocidente, a Europa, ao Oriente. Inclusive, é no Oriente que as especiarias começam a chegar na Europa. Se liga nas especiarias por conta da expansão marítima. Tá? É um fato muito importante para a expansão marítima. D. Essas cruzadas elas vão levar ao continente europeu o renascimento comercial. Ou seja, o comércio ele vai aumentar, né, e, consequentemente,
as áreas urbanas também vão aumentar, porque a gente tem o surgimento de várias cidades, principalmente perto dos rios na Europa. E um fato drástico que acontece na Idade Média é a eclosão de uma doença chamada peste negra. Muito provavelmente a peste negra é uma doença que vem do Oriente. Ela é provocada por conta dos ratos, as pulgas dos ratos. E essa doença ela aconteceu basicamente no século XIV, essa epidemia, vitimando 25 milhões de pessoas aproximadamente na Europa. Tá ok? Então, esses fatores vão acabar colaborando para o sistema administrativo passar a ser centralizado e não mais descentralizado ou fragmentado da Idade Média. Com isso, a partir da Idade Moderna, a gente tem a formação dos Estados nacionais, a formação dos países. Inclusive, Portugal é o primeiro país a se formar nessa conjuntura. Ok? Então, galera, por hoje é só. Toda quarta-feira a gente tem uma explicação e na quinta-feira um exercício sobre a matéria dada no dia anterior. Tá ok? Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para a gente continuar com esse projeto aí bacana. Valeu? Até mais. Tchau.